Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à família Teu Rei. Então, para a gente falar sobre santidade, o ano da santidade, nós vamos entender o que é pecado e falar sobre alguns pecados, né? Nós não vamos falar sobre pecados nessa noite, mas eu quero falar sobre pecado. O que é pecado? Como que a gente vai viver? Como que a gente vai entender a respeito dessas coisas? Eu quero que você abra comigo sua Bíblia no livro de 1 João. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu quero, o texto base dessa série é esse, né? 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite, agradecer por cada um dos irmãos que aqui estão, e que o Senhor nos ajude, nos ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, entender, guardar tudo aquilo que o Senhor tem para dizer, para falar aos nossos corações nessa noite, nesses dias. Que o Senhor nos ensine sobre as questões do pecado, que o Senhor nos ensine a ser discípulos do Senhor, que o Senhor nos ensine a andar segundo o Teu poder, segundo a Tua glória, graça, amor e favor, Pai. Sabemos que o Senhor que conduz esse culto, sabemos que é o Senhor que direciona. Nos ajude nessa noite, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o pecado, ele é a questão da narrativa bíblica, do início ao fim, é a narrativa central, né, dos temas mais discutidos na palavra é sobre o pecado. A gente vai ver que logo no início da criação, quando Deus cria todas as coisas, no capítulo número 3, ele já entra na humanidade, né? Ele já afeta Adão e Eva, e a partir daquele momento onde o homem desobedece a Deus e vai viver segundo a sua própria vontade, o pecado entra, né? E ali as coisas começam a piorar. O pecado não afetou somente Adão e Eva, mas afetou toda a criação. Todos nós, de certa forma, nós somos afetados pelo pecado de Adão e Eva. Tem alguns irmãos que falam que quando ir para o céu, o primeiro que querem encontrar é com Adão e Eva, para questionar alguma coisa, né? Mas eu acho que no céu nós vamos querer briga. Quem quer briga no céu? O Mateus brigando. Você vai arrumar uma aqui na terra. O Mateus já levantou a mão ali, né? Ninguém quer briga no céu, irmão. No céu nós tá de boa, nós já tá ali, já. O mais importante é falar assim: nossa, cheguei no céu, né? Chega no inferno, vai ter muita briga. No inferno o pau vai moer lá o dia inteiro. Mas no céu nós chegamos lá, glória a Deus. Eu acredito que Adão e Eva estão no céu, né? Está no céu lá, vai estar com a gente. Eu acredito, pela forma como criaram os filhos, viveram com Deus, né? Eu acredito que eles, né, estão salvos também ali. Mas afetou toda a criação. O pecado afetou toda a criação. Não tem como a gente fugir do pecado. Não tem como a gente se isolar do mundo, né? Eu vou ir para um alto da montanha, vou ter uma vaquinha, 2 galinhas, vou plantar minhas coisas aqui. Se você estiver lá, irmão, o pecado vai estar lá também, né? Nós vamos entender isso aqui. E o pecado, quando ele entra, não é apenas uma ação natural.
não é apenas uma condição do homem, mas o pecado é um estado de rebelião contra Deus. Quando nós falamos assim, olha, o que é o pecado? O pecado é o homem em rebelião contra Deus. A humanidade, ela está de tal forma em rebelião com Deus que somente Cristo consegue nos redimir. Somente Cristo pôde pagar o preço naquela cruz, né? 2 Coríntios, abra comigo aí, 2 Coríntios. Somente Cristo pôde fazer com que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nós. 2 Coríntios 4:6. Olha o que diz aí. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A própria palavra diz para nós que a luz de Cristo brilhou aonde? Em nossos corações para a glória de Deus. A única resolução para o pecado é somente Cristo. Amém? Não tem como fugir dele, não tem como correr, não tem como se esconder, não tem como se isolar do mundo, não tem como o suicídio, tentar o suicídio para achar que vai fugir, que não vai. Não temos como fugir do pecado, somente olhando para Cristo. Só Cristo pode nos libertar desse pecado. O que é a definição de pecado? Quando a gente começa a entender nas escrituras, na palavra, o que a gente entende sobre o pecado? Nós dizemos de fato que o pecado está no mundo e que os homens vivem pecando. Alguém duvida disso? O pecado está no mundo e os homens vivem por ele, pecam e vivem de qualquer forma mesmo. A gente, quando diz isso, o que a gente está querendo dizer? Quando a gente fala assim, olha, beleza, o pecado está no homem, o que realmente isso é? A gente precisa ter uma definição clara, irmão. Sabe, a maioria das confissões de fé, ela vai dizer para nós que o pecado é a falha e a corrupção da natureza de cada ser humano, naturalmente produzidos pela natureza de Adão em nós, pelas quais o homem muito se afasta da retidão original, pois faz parte de sua natureza inclinar-se para o erro, de tal modo que a carne sempre milita contra o espírito. Assim sendo, o pecado merece a ira e a condenação de Deus em cada pessoa que nasce nesse mundo. Então nós entendemos pecado como a violação da santidade de Deus. Quando você fala assim, o homem pecou, nós pecamos, o que nós fazemos? Nós estamos violando a santidade de Deus. Nós estamos deixando de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Sabe, pecado não é simplesmente uma série de más condutas ou de más escolhas, mas o pecado é um estado de separação real entre Deus e o homem. O homem pecou e o homem se separou de Deus. 1 João 3,4 diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Isso significa que o homem, quando ele peca, ele não somente faz coisas erradas, quer viver da sua forma, mas ele está desobedecendo a Deus e desafiando o caráter santo e justo de Deus. Quando o homem quer viver uma vida de pecado, quando o homem quer andar segundo as tuas vontades, o teu querer, ele está dizendo assim, Deus, eu não quero o Senhor. Eu não quero viver do jeito que o Senhor tem para mim, do jeito que o Senhor quer que eu viva. O Catecismo de Heidelberg diz o seguinte, que o pecado é a condição de não amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como? A ti mesmo. Jesus disse isso para nós sobre os 2 grandes mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como? A ti mesmo. Se você fizer isso tudo, você cumpriu a lei e os profetas. Então, toda vez que a gente sai fora da vontade de Deus, do caráter de Deus, nós estamos desobedecendo a Deus e confrontando o seu caráter justo. A palavra de Deus é muito clara para nós, que vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não é meia dúzia, não é só o povo judeu, não é só uma nação. A palavra diz que todos pecaram
estão destituídos da glória de Deus. E essa natureza pecaminosa, ele afasta o homem de Deus. Essa natureza pecaminosa nos coloca em oposição àquilo que Deus quer para nós. Essa posição de pecado, essa posição que o homem se enfiou, diz para nós mesmos ou para ele mesmo que nós não precisamos de Deus. E esse é um grande problema, por quê? Porque traz um grande perigo na nossa condição moral. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fazemos. Nossa condição moral está linkada ao que nós praticamos, ao que nós dizemos, ao que nós pensamos ou imaginamos. Se a gente parar aqui, irmãos, se a gente pudesse, e eu acredito que no dia do nosso julgamento perante Deus, vai abrir um telão, você imagina, vai abrir um telão desse tamanho aqui, o céu vai ser mais bonito, né? O negócio, o céu vai ser aquele negócio lá, como é que chama? Que te aparece, holograma. Ou vai evoluir mais, mas vai aparecer com todos os seus atos ali, com tudo aquilo que você pensou, você imagina, irmão. É misericórdia. Irmãos, pecado é tudo aquilo que nós fizemos de mal para com Deus. E misericórdia mesmo. Quem que falou misericórdia aí? Isso está errado. O mestre falou misericórdia. O Clésio, o mestre. Misericórdia, porque nós pensamos coisas ruins, nós imaginamos coisas ruins, nós pensamos coisas ruins a respeito dos outros, nós pecamos, nós falamos. Se pudesse matar, nós matávamos 2 por dia. Quantos além de mim matavam os 2 por dia? Fala agora o caso passado. Obrigado, Luiz, também. A gente mata, irmão. Motoboy no trânsito, desculpa, irmão. Mas eu já fui motoboy. Mas assim, a gente, se pudesse eliminar uns 3, 4, a gente eliminaria. Isso é o pecado. Nós pecamos diante de Deus, nós temos que nos arrepender todos os dias. Jesus é tão claro que o maior desvio de um olhar se torna adultério. Quantos lembram de Mateus capítulo 5? Antigamente, os fariseus perguntavam para ele, mas e aí? O que é adulterar? É pegar uma mulher, é estar com outro homem? Não, adulterar é você olhar, desejar. Se você já desejou no seu coração, você já cometeu adultério. Um simples olhar, irmão, destrói tudo aquilo que é santo e perfeito, aquilo que é Deus. Irmãos, já diziam os bons poetas, o homem pode sorrir, e mesmo assim está maquinando mal. O homem pode estar de boa com você, tranquilo com você, mas mesmo assim pode estar querendo te fazer mal, te passar para trás. Essa é a condição moral do homem. Essa é a condição pecadora do homem. A condição, não tem ninguém que se ache bom. Não tem ninguém que seja bom a não ser Deus, a não ser Jesus, a não ser o Espírito Santo, a não ser a Trindade, quando nós falamos de Deus. Todos os outros homens, nós estamos debaixo dessa lei, desse pecado original. Pastor, e aqueles pecados cometidos por ignorância? Quando já se perguntou? Ah, pastor, mas e se alguém cometeu um pecado por ignorância? Levítico, capítulo 5, abre aí. Levítico, capítulo 5. Versículo 14 até o 19. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção, em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata como base no peso padrão do santuário, como oferta pela sua culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e entregará ao sacerdote. Este fará propiciação pelo pecado, pelo culpado, com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não sabia, será culpado.
e sofrerá as consequências de sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do culpado. Pelo erro que cometeu, sem intenção, ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Lucas 12. Lucas 12, versículo 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será perdido. Irmão, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, não existe pecado sem intenção. Pastor, mas eu não sabia. Pecou. Se eu fosse você, a partir de hoje, começava a orar: Senhor, perdoa também os pecados que eu não sei que eu cometi. A Bíblia aqui em Lucas acaba de dizer: mas o Senhor pede para fazer alguma coisa, mas ele não sabia que tinha que fazer. Vai receber poucos açoites, mas vai receber açoites. Então não existe. Eu quero trazer aqui a questão do pecado. Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim: mas no mundo o pessoal não sabia que era lei, não sabia que Deus não gostava desse jeito. Deus está acabando de dizer: não existe pecado, até os pecados sem intenção serão julgados. Até os pecados que a gente comete, que não sabia que estavam cometendo, seremos julgados. Por isso o sangue de Jesus é perfeito, nós devemos orar por isso também, amém, irmãos? Então, se alguém vier falar para você assim: mas ele peca sem intenção, coitadinho, que culpa ele tem? Tá, irmão, será julgado, amém? Isso é o que a palavra de Deus diz a respeito do pecado. Qual é a origem do pecado? A pecaminosidade do pecado, ele começa de dentro para fora. A gente não pode julgar o pecado como algo que foi de fora para dentro. Ele foi mal treinado. Bom, a gente cria 2 filhos iguais. São iguais? São diferentes. Por quê? Porque é de dentro para fora. Por mais que o treinamento seja perfeito, por mais que você nasceu no lar cristão, no lar evangélico, ou talvez conhecedor da palavra, conhecedor das leis, por mais que você viveu assim, não tem nada a ver com o exterior. Não é o exterior que nos afeta tanto, mas sim, a gente precisa entender isso, que é o interior. O pecado foi herdado em quem? Numa herança familiar. Nós não podemos julgar o pecado de uma herança extra. Essa herança familiar tem nome: Adão e Eva. Você repara, uma criança, por mais que você eduque uma criança, ela quer brigar, ela quer se impor, ela quer fazer a vontade dela. É assim ou não é? As crianças já se mostram, né? Por mais anjinho que você chama, meu anjinho, o meu bebezinho, ela já se mostra já. Não quero falar, não. Ela já se mostra inclinada ao mal. A criança já se mostra inclinada ao pecado. E quem ensinou isso para ela? Ninguém. É interiormente. Sabe? Quando a gente foi criado perfeito, irmãos. Quando Adão e Eva foi criado, estou falando da criação da humanidade, eles foram criados na luz, sem erro. Deus descia todo dia na viração do dia. Depois que eu descobri isso, que ele vinha de tarde, as tardes são tão ruins quando o sol vai se pondo, parece que fica meio esquisito. Não sei se a gente já está cansado. Eu sinto que o final da tarde é tão ruim, assim, tá faltando alguma coisa, Deus descer na terra, para mim, tá? Tá faltando Deus vir na terra, quando começa a escurecer. Deus ia ali, falava com o homem, ajudava Adão. Se eu tô vendo aqui um bicho, que nome que eu ponho? Não sei se tinha essa conversa, né? Mas tô aqui, irmão. Só que isso foi quebrado. E quando o homem peca, aí é o pecado original. A gente chama isso, né? Aquilo que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer,
esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço a todo momento. Está falando de um pecado original, um pecado da criação. Aonde originou esse pecado? Lá em Adão e Eva. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que diz assim: portanto, assim por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, e assim vai. Efésios 2,3 diz: éramos por natureza filhos da ira. O pendor da carne é inimizade para com Deus, Romanos 8,7. Do coração do homem procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultério, a cobiça, a inveja, Mateus, e assim vai uma lista lá, gente. Mateus 7,21. Irmãos, o pecado original foi transmitido em nós. Davi vai dizer que em pecado ele foi concebido, ele herdou esse pecado. A gente precisa entender, irmãos, que qualquer pessoa que nasce, qualquer uma, não tem separação, pode ser filho do bispo, do tríspo, do papa, qualquer um vai nascer com essa semente do mal. E vai ser uma luta contínua. Seus filhos têm isso e você vai precisar ensinar sobre o Senhor, você vai precisar ensinar sobre as doutrinas bíblicas para que eles se encontrem com o Senhor Jesus. A gente precisa entender que esse pecado interior nos deixou moralmente afetados. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O homem se engana. A corrupção é um estado do homem. Tem uma palavra que se usa bastante na teologia, que é a depravação total. Nós somos totalmente depravados. Nós, se não fosse Deus, nós nunca buscaríamos a Deus. Se não fosse Deus chamar você para estar na igreja, se não fosse Deus mostrar para você, resplandecer a luz de Cristo na sua vida, você nunca buscaria Deus. Você nunca viveria em santidade, porque nós somos depravados, irmão. O pecado nos afetou de tal modo que a gente não quer saber de Deus, a gente não queria saber de Deus, porque nós estávamos totalmente presos às vontades do diabo. Nossas vontades, nossas emoções, tudo aquilo que a gente fazia, a gente queria só as coisas do mal. Até que um dia a luz do Senhor resplandeceu sobre nós e nós fomos transformando de glória em glória, de graça em graça. Irmãos, nós não podemos depender dessa consciência corrompida, dessa consciência depravada. Nós não podemos depender daquilo que é cego. Quem não conhece a Deus, quem não anda com Deus, ainda anda segundo as vontades do diabo. O pecado faz com que a gente fica enredado, amordaçado. A gente não consegue fazer a nossa vontade. Por isso que o diabo nos guia para qualquer tipo de depravação. Por isso que o diabo nos leva a qualquer coisas mundanas e malignas. Porque ainda somos inimigos de Deus. É isso que o pecado faz. Sabe? Por mais que os irmãos, que os homens sejam gênios, por mais que vemos arquiteturas fantásticas, livros maravilhosos, artistas maravilhosos, quando se fala de algo espiritual, quando se fala de algo sobre quem é Deus, a sua vida espiritual, é totalmente estranho, esquisito. Temos bons homens e mulheres habilidosos com as mãos, com a fala, que eu disse aqui, mas espiritualmente são mortos. A gente não pode confundir isso. A gente não pode confundir acabei de falar aqui a palavra, uma habilidade com salvação. Porque a pessoa é habilidosa, tem Deus ali. Não, irmãos. Não vamos misturar as coisas.
O pecado afetou o nosso ser, o pecado afetou quem nós somos, o pecado afetou o nosso conhecimento de quem é Deus. Nós não sabemos, o mundo não sabe, não quero falar nós, mas o mundo não sabe quem é Deus por causa do pecado. E qualquer parte do mundo que a gente for, se a gente sair daqui, for para a África, for para a Europa, Oceania, qualquer continente que a gente for, os pecados são os mesmos. As depravações são as mesmas, não muda. Não muda. Porque isso foi herdado de um homem e uma mulher, Adão e Eva. Então a gente não adianta a gente querer reduzir isso, porque a maioria do mundo, a maioria das pessoas quer, mas se a gente é assim, então deixa o negócio. Não, irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos de um Senhor e um Salvador. Amém? Sabe, Romanos 7,18 diz o seguinte, que é o que eu acabei de falar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o que eu quero bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo. Quantos aqui pensam, hoje eu vou sair de casa, eu vou abençoar 10, 5 pessoas, vou orar com elas, vou pregar o evangelho, vou fazer isso no meu trabalho. A hora que você chega lá, a hora que você vai fazer o bem, pisa no seu calo. Aí você já fala assim, meu Deus. A gente quer fazer, mas a gente é uma luta diária, é uma luta constante, irmãos. E esse pecado se torna uma doença moral, que impede o homem de buscar e fazer a vontade de Deus. É aquilo que eu estou dizendo aqui já há um bom tempo. O pecado original, ele vai impedir o homem de servir a Deus. Ele vai impedir o homem de viver segundo a sua graça, segundo o seu amor, segundo o seu favor. Irmãos, isso é um desafio para nós, porque assim como diz Lutero, eu gosto dessa frase dele, sempre eu vou estar dizendo ela aqui. No dia do batismo dele, ele achou que ele afogaria o velho homem ao descer sobre as águas, até que ele descobriu que o velho homem sabia nadar, até que ele descobriu que essa luta seria contínua. Quando se resolverá esse problema? Quando chegarmos na eternidade, amém? O problema do pecado original, das nossas lutas diárias, serão resolvidos na eternidade. Esse pecado, ele é um grude, ele é como aquele asfalto que gruda na gente, que não deixa a gente viver livre, viver sem pensamentos ruins, viver sem fala ruim, viver sem olhos ruins. Mas a gente precisa entender que como cristãos, nós devemos nos apegar à operação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos lutar contra esse pecado. O pecado original, nós podemos sim lutar, nós sabemos que talvez não venceremos aqui na terra, mas dia após dia, na nossa luta, nós vamos vencendo de vitória em vitória, de força em força, nós vamos conseguindo romper com os padrões desse mundo e vivendo segundo a vontade e a graça do nosso Senhor. Nós não estamos mortos para esse pecado. Nós estamos firmes no nosso Senhor Jesus. Nós não podemos entregar a luta contra esse pecado. Pastor, já que o pecado original não vai sair só na eternidade, não tem jeito, tem, irmãos. Nós vamos dando graças a Deus todos os dias, orando ao Senhor, Senhor, graças ao Senhor que me dá vitória, graças ao Senhor que me dá vitória. Um dia de cada vez, uma luta de cada vez, é dizendo não, é amadurecendo no Senhor, é crescendo no Senhor, é sabendo que existe uma luta. E todas as vezes que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Sabe? O homem e a mulher que teme a Deus, ele nunca esquece que precisa vigiar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não cai. Vigiai e orai. Vigiai e orai todos os dias. A nossa luta é forte, é ferrenha. Mas eu tenho certeza que em Cristo Jesus nós temos a vitória. Em Cristo Jesus nós conseguiremos vencer o mal. E vai ser um de cada vez, irmão. Você vence um, já tem outro logo ali na frente. E você vai assim se transformando no caráter de Cristo a cada dia. Cada dia mais, cada dia mais. Você vai se transformando segundo a graça do nosso Senhor, do nosso bom Deus. Irmãos, sobre a culpa do pecado. Às vezes a gente não consegue compreender. E de fato não conseguimos compreender. Isso é muito importante para nós.
Você acha que os nossos olhos mortais, pecadores, vão conseguir entender o peso do pecado perante Deus? Você já parou para pensar a noção do que é o pecado perante Deus? Vocês já pararam para pensar e refletir, tentar visualizar o que é a santidade de Deus, cujas obras são perfeitas, cuja criação é perfeita, a lei da gravidade é perfeita. Irmão, eu não sou muito bom nessas coisas não, mas eu sei que se a gente mover um tracinho dela para cima ou para baixo, ou a gente flutua, a gente fica grudado no chão. Deus, ele é perfeito, a gente não consegue compreender quão pesado é a culpa do pecado. Mas se a gente olha para o que Deus fez, a ponto de entregar o seu filho para morrer numa cruz, e um filho santo, perfeito, um filho que estava na eternidade, um filho que todas as coisas foram criadas por meio dele, por ele e para ele, a gente começa a compreender o quão pesado é o pecado perante Deus, o quanto afeta a santidade de Deus, um homem e uma mulher que querem viver segundo o pecado. Irmão, isso é muito sério. Porque quando nós pecamos, nós estamos rejeitando o Filho de Deus. Olha, existem vários textos que dizem a respeito do pecado, e eu vou ler algum deles aqui. Jeremias 44:4 diz que o pecado é uma coisa abominável ao Senhor. Tiago 2, capítulo 10 diz: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Ezequiel 18:4: pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Romanos 6:23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, são palavras tremendas, fortes, a respeito do pecado. E ainda mais, escritas no livro de Deus, na Bíblia, é Deus falando isso. Pecado é abominável. A culpa sobre o pecado é tremenda, irmão. A culpa sobre o pecado é pesada. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos deixar nos levar por uma vida de pecado, porque ela ofende a Deus. Ela ofende a santidade de Deus. Ela ofende o que Cristo fez naquela cruz. Ela ofende a entrega expiatória de Cristo para nós. Quando nós decidimos viver uma vida de pecado, nós estamos olhando: Senhor, eu rejeito o pão, eu rejeito o suco, eu rejeito o corpo, eu rejeito o sangue do Senhor, porque eu decidi viver uma vida de pecado. Irmãos, eu estou falando em viver uma vida de pecado, não em cometer pecado, porque nós erramos, nós pecamos, e a própria palavra diz: filhinhos, se você porém pecar, lembra que você tem um advogado nos céus. Eu estou falando, irmãos, é quando nós vivemos uma vida de pecado e não estamos nem aí. Vivemos uma vida de pecado e o pecado não nos atinge mais. Eu vou pecar contra vocês, eu vou errar com vocês, vou errar com a minha esposa, eu vou errar na minha vida, vou ter que pedir perdão para Deus, vou ter que orar ao Senhor todos os dias, vou ter que me entregar ao Senhor todos os dias, vou ter que me arrepender. Uma coisa é eu viver no pecado, uma coisa é eu ficar errando com a sandália todo dia, uma coisa é eu ficar errando contra Deus todos os dias. Não tem jeito, irmãos. O que eu quero dizer para vocês do fundo do meu coração é: vamos lutar contra o pecado, porque isso ataca a soberania de Deus, ataca o preço que Cristo pagou naquela cruz. Não estou chamando ninguém aqui para ser super-herói ou fiscal de pecado, mas estou chamando os irmãos a um pensamento e a um entendimento de que precisamos viver em santidade, precisamos honrar a Deus, precisamos entender que isso afeta a Deus. Quando nós pecamos, nós estamos afetando diretamente a santidade de Deus. Isso nós precisamos
vigiar todos os dias. Sabe, na ressurreição nós teremos a noção. Na ressurreição nós teremos a noção do que Cristo fez por nós. Como eu já falei um pouco atrás, com os nossos olhos humanos e carnais, nós não conseguimos ter noção do preço que Cristo pagou naquela cruz para nós. Aí de fato nós vamos chegar no céu e nós vamos cantar aquela canção: o Senhor é bom e tem feito grandes coisas a nosso respeito. Porque nós achamos que grandes coisas é conquistar as coisas na terra. A hora que você chegar no céu, você vai falar assim: meu Deus. A hora que você dá de cara com a santidade de Deus, com a beleza de Deus, com a perfeição de Deus, você vai falar assim: o que Cristo fez foi maravilhoso, foi grande coisa essa obra de salvação. Porque de fato nós vamos entender o que é santidade, de fato nós vamos entender o que é salvação, de fato nós vamos compreender o que é pecado. Aqui nós estamos falando de forma natural, limitados, mas o pecado ofende e agride a perfeição e a santidade de Deus. Sabe, Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A culpa do pecado é visto como uma dívida que o homem não pode pagar. O homem não vai pagar, porque Cristo fez essa obra. Cristo morreu naquela cruz em nosso favor. Cristo pagou todo o pecado para nós. A morte de Cristo é a única forma de satisfazer a justiça de Deus, irmãos. Por isso nós precisamos entender o cristianismo, entender a vida que nós estamos chamando para viver e para andar, de forma que Deus, o Senhor recebeu Cristo, um sacrifício perfeito, um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, aceito por Deus, e Deus os fez justiça. Deus fez justiça através de Cristo em nossas vidas. Nós somos aceitos por Ele. Somente a substituição de Cristo naquela cruz nos dá poder para adentrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Somente o sacrifício de Cristo naquela cruz nos fez aptos a estar aqui orando e falando com Deus. Deus não ouve o mundo. Deus não ouve o mundo. Aqueles que não têm Cristo, Deus não ouve. Porque vivem nos seus pecados. Porque vivem segundo as suas vontades. Mas aqueles a quem um dia receberam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitaram o sacrifício dele naquela cruz, o Senhor o recebe. Irmãos, Hebreus 3:13. Todos acharam? Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos engana. O pecado nos engana. Nós não podemos ser enganados pelo pecado. Nós não podemos viver, de forma como se estamos servindo a Deus, se estamos achando que estamos com Deus, mas estamos vivendo de forma que não agrada ao Senhor. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou falando que você tem que ser perfeito, amém? Como estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando de uma vida entregue ao pecado. Estou falando de uma vida que você vive e acha que está vivendo bem e não está. Você está entregue às coisas do mundo, você está entregue às coisas que não provêm de Deus. Isso é o pecado te enganando. Olha o que o autor de Hebreus diz: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido
pelo engano do pecado, pois pensamos ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, confiança que tivemos no princípio. Aquilo que Cristo revelou para você a respeito do reino dele, da vontade dele, vá até o final. Continue. Não deixe o pecado entrar. Não deixe o pecado tomar conta da sua vida e tudo. Tá tudo bem. O diabo é enganoso, irmão. O diabo engana. O diabo quer te destruir, quer nos destruir, quer falar para você assim. Quem já ouviu aquela frase assim? Tem nada a ver. Ah, é só um pouquinho. Todo mundo faz. Eu lembro da voz da minha mãe, você não é todo mundo. Todo mundo pode. Tem um forró do Shot Santo. Quem já ouviu Shot Santo? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver não, só. Não, nós estamos agindo como todo mundo. Não, inclusive dentro da igreja. Ah não, mas porque a igreja tal faz? Irmão, deixa a igreja tal ir pro inferno. Ah, mas porque o irmãozinho faz? Irmão, se é pecado, deixa o irmão fazer. Porque o pecado ele é enganoso. Sabe, você acha que o diabo vai chegar para nós e falar assim: e aí, meu amigo? Tudo bem com você? Cara, te amo muito, mas você vai morar no inferno comigo. Eu vou te matar esta noite. Você acha que o diabo vai fazer isso, irmão? Você acha que o diabo vai trabalhar com você na verdade? Não. Ele vai te enganar. E por 10, 15, 20 anos, 30 anos, sabe lá se é 50 anos, até o dia que você morrer e está diante de Cristo e dá ruim. Não se deixe enganar pelo pecado, não se deixe enganar pelas coisas do diabo. Não se deixe levar por aquilo que o mundo está conduzindo, por aquilo que o mundo está indo. Sabe? O pecado se aproxima de nós como Judas se aproximou de Cristo, dando um beijo no seu rosto. O pecado se aproxima de nós como um fruto proibido, mas com uma intenção desejável, com algo bom no final. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. O pecado ele não vai vir mascarado de capetão chifruto, fedorento. Quem dera se fosse assim. Quem dera. O pecado vai vir do jeito que você quer, do jeito que você sempre sonhou, do jeito que você sempre quis. Ele vai te enganar, ele vai te seduzir. Por isso, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com amor ao dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Para quê? Eu quero muito esse status. Para quê? Para quê, irmão? Primeira coisa que muitos dos irmãos fazem. Não sei se tem aqui, acho que não. Pede a Deus dinheiro, que quer comprar um sítio, aposentar, beleza. Aí compra o sítio. Ô pastor, não tem tempo mais para a igreja. Não tem tempo para trazer os filhos na igreja, porque o sítio é o sábado que vai para o sítio. Aí os filhos não vêm para a igreja. Aí não serve, aí não vai. Ô pastor, Deus me deu a empresa. Já falei isso aqui com a conversa com o pastor Reginaldo um dia. Ele me falou algo que eu falei assim: gente, olha que preciosidade. O problema não é pedir a Deus uma empresa e Deus dá certo, essa empresa dá certo. O problema é se der certo. Se a sua empresa der certo, irmão, aí que está o problema. Se a sua empresa começar a faturar muito dinheiro, aí que está o problema. É melhor quebrar e vir para a igreja do que ficar rico sem Deus. Ué. Por isso que a gente tem, irmãos, o diabo ele é enganoso. O diabo engana. Vai te dar o que você quer. Deus não. Deus vai te dar o que você precisa. Deus vai te dar o que você precisa.
Conheci um jovem uma vez, viciado em pornografia. Ele parava de trabalhar, saía, fazia hora a mais de almoço para poder ficar vendo pornografia. Saía com duas mulheres casadas. E ele foi se relacionar com uma mulher depois do imaginário que ele queria. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? De filmes. Resultado final: casamento destruído, casou com uma mulher mundana, arrebentou com a sua vida, porque o diabo foi semeando aquilo, é isso que você tem que ter, é isso que você nasceu para ter, é isso. Para ele me contar esse testemunho, ele teve que escrever uma carta. Esse testemunho não, essa confissão. Nós éramos jovens, ele falou assim: Flavinho, tô com vergonha, lê isso aqui na sua casa. Isso já faz mais de 15 anos. Eu falei assim: irmão, não sei lidar com isso não. Eu vou ter que chamar um pastor. Qual pastor que você quer? Aí ele falou o nome do pastor, né? Era jovem na época. Foi eu e o pastor lá, aprendi e tal. Oramos com ele. Passou um tempo benção, irmão. Benção. Aí depois começou os problemas da vida. O diabo, ele engana, irmão. O diabo, ele deixa você achar que você pode. Por isso que é interessante você ter um propósito de vida. Deus, aqui pra mim tá bom. Isso aqui pra mim tá bom. Isso aqui tá legal. Sabe? 2 Coríntios capítulo 4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós não estamos cegos perante a isso. Nós temos Cristo e nós temos aquele que nos mostra a verdade de como nós devemos viver a nossa vida, irmãos. Conhecer o pecado, e já estou terminando. Conhecer essa teologia bíblica sobre o pecado, ele é um antídoto para que a teologia bíblica fraca da nossa época não nos leve aos erros. Conhecer o pecado, ele não nos deixa viver o evangelho de qualquer jeito. O evangelho é onde tem Cristo, onde se fala de santidade, onde se fala de verdade bíblica, mas tudo em doses reduzidas. Mais ou menos. Quem já conhece um monte de crente mais ou menos? Um monte de igreja mais ou menos. Esses dias eu tava conversando com alguns pastores, amigos meus. Eu comentei e falei assim: domingo agora eu vou começar uma série sobre pecado na igreja. O irmão olhou para mim assim: pecado? Domingo à noite? Como é que você consegue? Eu falei assim: irmão, aí eu vou falar o que eu falei para ele. Vocês me desculpem, posso falar? Os irmãos não vai na escola bíblica dominical, tem que ser domingo à noite mesmo. Tem que ser domingo à noite, né? Aqui o altar, seja qual dia for, será pregado o evangelho da forma que tem que ser pregado. 4 domingos, vamos falar sobre pecado do jeito que tem que ser pregado. Porque existe uma teologia fraca, aonde são meios Cristo. O que é meio Cristo? O Senhor vai te dar a vida eterna, o Senhor vai fazer na sua vida, mas e a parte e a outra? Eu sou o Senhor da sua vida, eu vou cuidar da sua história, mas você tem que me obedecer. Sabe, irmãos? Conhecer a questão do pecado não nos deixa ter uma igreja liberal e permissiva. Conhecer o que o pecado faz na vida dos homens nos priva de rejeitar aquilo que a igreja tem ensinado há anos e anos a respeito da verdade bíblica, a respeito da santidade, a respeito do chamado e propósito de Deus, que não leva a Bíblia, né, a rejeitar os dogmas como se fosse ruim, obrigação. É obrigação para nós ser santo, irmãos. É ruim ser santo? É ruim viver segundo a graça do Senhor? Não.
Não é ruim, porque Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para andar com Ele, Deus nos chamou para sair do mundo. É isso. Nós não podemos negociar, nós não podemos ser liberais a esse ponto. Conhecer a respeito do pecado é um antídoto quanto o cerimonial. Nós estamos muito ligados, irmãos, às cerimônias. Isso aqui não pode salvar você. Uma igreja bonita, umas luzinhas piscando, não pode ser o que te traz para a igreja. Não é a cerimônia que te traz para a igreja, não é a cerimônia que te faz ficar aqui. E o que tem de gente usando a artimanha do mundo para conquistar. Eu não sou contra ter, amém, irmão? Não sou contra ter um ambiente com luzinha baixa. Não sou, tanto é que nós temos. Não sou contra ter um telão, não sou contra ter uma luzinha. A fumaça eu já tirei faz tempo. Mas eu não sou contra isso. Eu tirei porque os irmãos estavam sufocando, senão por mim ainda estava aí ainda. Eu não sou contra isso. Eu sou contra isso ser o que segura vocês na igreja. Se tirar isso, o povo vai embora? Toma errado. Não é a cerimônia. Não é. Vamos pro outro lado também, não é ser formal demais, terno e gravata, rigidez aqui no povo. Senhor, estamos na tua presença. O pregador quase não consegue. Não é isso, irmãos. Nada contra quem faz. Tá, deixa-os fazer. Mas não é isso. Conhecer a teologia bíblica do pecado nos livra dessas coisas. Nós servimos a Deus porque nós amamos, nós servimos a Deus porque nós queremos a Deus. Senão daqui uns dias nós vamos estar falando da mãe de Deus. Quantos dias essa semana é a mãe de Deus? O Deus mãe. Irmão, é um aí que só Jesus. Acho que ele falou deitar no colo do Deus mãe, um negócio assim. Essa teologia liberal, irmãos. E o pecado está fazendo isso. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Sabe, o pecado é um problema abrangente, que corrompe toda a natureza humana. E nós precisamos de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos entender, compreender a questão do pecado segundo as escrituras bíblicas, para que possamos viver vida que agrade ao Senhor. Que possamos viver vidas que louve a Deus, que glorifique o nome de Deus. Sabe, nós não podemos ser manipulados e enganados pelo pecado. Não podemos. Pastor, mas a minha vida está ruim. Corre para Cristo, irmão, irmã. Vá até Jesus. Ore mais. Busque a Deus. Esteja em intimidade com Deus. Leia a Bíblia. Compre a versão NVI. Compre a versão mais simples para você poder começar a ler. Comece a buscar o Senhor, comece a ter entendimento de quem é Deus. Deus quer se revelar a você, Deus quer te tirar do pecado, Deus quer te limpar, Deus quer te deixar limpo de tudo isso. Existe esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus, e você nasceu para vencer, você nasceu para dizer não para o pecado. Pastor, mas eu não dou conta. Dá conta. Não por si só, mas por Cristo que está dentro de você, por Cristo que habita em você, pelo Espírito Santo que te direciona, você dá conta de vencer o pecado. Amém? Romanos 8:1, eu quero encerrar com esse texto. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A boa notícia para nós é que, apesar do peso do pecado, em Cristo, o peso do perdão nos alivia de tudo aquilo que nós estamos carregando por causa do peso do pecado. Em Cristo Jesus, nós podemos ser aliviados. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, eu quero orar. Nós já vamos passar para o momento da ceia. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer porque nós sabemos que o pecado nos afetou, o pecado nos afeta até hoje. Mas em Ti nós temos vitória. Em Ti nós temos como vencer o mal, vencer essa luta interior todos os dias. Obrigado por ter nos ensinado, obrigado por ter nos instruído nessa noite. Que possamos sair daqui pensativos, que possamos estudar mais sobre esse tema, que possamos buscar a respeito do que o Senhor quer fazer conosco, da vida que o Senhor está nos chamando para viver.
Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor sabe os defeitos de cada um, as fraquezas de cada um. O Senhor sabe onde eu preciso melhorar, onde os irmãos precisam melhorar. Que a Tua graça, Teu amor e Teu favor nos sustente, ó Pai. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito. Chamamos o Senhor para nos ajudar. Chamamos o Senhor para nos direcionar. Possamos viver uma vida de arrependimento, de humildade, segundo a Tua glória, graça, amor e favor. Sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Por isso nós estamos felizes e vamos continuar servindo, honrando, buscando ao Senhor. Aprendemos essa noite que o pecado afeta o Senhor diretamente. Que o pecado afeta o Senhor diretamente. Que nós não queremos viver essa vida de pecado separados do Senhor. Nos ajuda. É o que nós oramos em nome de Jesus. Vamos estar encerrando o culto. Você que está sempre pode continuar. Pode glorificar o Senhor. Eu só quero liberar os irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado pela ceia do Senhor. Obrigado pela mesa do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guie segundo a Tua glória, graça, em nome de Jesus. Eu profetizo que esse mês de novembro será um mês abençoado para os meus irmãos, para a minha vida, para essa igreja. Nós declaramos o poder, a glória, a graça do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esses dias. Louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos o Teu nome. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês. Não perca a série, irmãos.